Você deve estar imaginando que seria aterrorizante ver dinossauros na rua. Ou então vê-los confinados em jaulas, enquanto seus filhos comem pipoca e se impressionam com os incríveis dinossauros do outro lado das grades. Pois é melhor parar de se imaginar nessa cena, porque caso os dinossauros não tivessem sido extintos, você não estaria vendo esse vídeo, e nem eu estaria aqui produzindo. A grande extinção dos dinossauros deixou muitas perguntas sem respostas. Segundo algumas teorias, sem o evento da extinção os mamíferos não teriam se desenvolvido, e a espécie humana não chegaria a existir. Um paleontólogo americano acredita que se os dinossauros não houvessem entrado em extinção há 65 milhões de anos, eles teriam continuado seu processo de evolução e se adaptado às transformações da natureza. Eles continuariam a ser os animais dominantes, mas o mundo seria bem parecido com o nosso. Teríamos alguns animais no mar, outros nos campos, predadores à espreita, e aves no céu. Para alguns cientistas, uma espécie de dinossauro carnívoro, e cujo cérebro teria potencial para crescer, poderia ter evoluído a ponto de dar origem a uma espécie inteligente. Como todo ser racional, esse dinossauro se manteria longe dos seus predadores e perto de seus semelhantes, isolando-se das espécies selvagens. Se a extinção não tivesse ocorrido, alguns cientistas imaginaram como seria a evolução de alguns dinossauros que povoariam a Terra, e que estariam presentes nos dias atuais. Triceratops. O Triceratops daria origem a um dos maiores herbívoros da atualidade. Seu pescoço seria mais longo para alcançar a vegetação de alto poder nutritivo, e a dentição seria adaptada para mastigá-las. Para andar no solo duro dos pastos, que ainda não existiam na época dos dinossauros, o herbívoro passaria a se apoiar apenas na ponta dos dedos, desenvolvendo um casco, como o de um cavalo. Hadrossauro. O hadrossauro era um dinossauro de hábitos anfíbios. Ele tinha membranas entre os dedos, como os patos, e utilizava o ambiente aquático como fonte de alimento e refúgio. Ele daria origem a uma espécie de dinossauro que se adaptaria ao meio marinho, e seria portanto o rei dos mares. A versão evoluída teria revestimento de placas térmicas, e atingiria até 20 metros de comprimento. O movimento da cauda longa e achatada auxiliaria seu deslocamento na água. Deinonychussauro. Esse dinossauro teria evoluído por dois caminhos. Um levaria a um dinossauro inteligente, o outro, ao seu parente mais bestial, um predador das savanas. Esse predador teria boa parte dos traços do seu ancestral, porém possuiria cérebro mais evoluído. As táticas de caça desse dinossauro seria rasgar a barriga da presa com as garras, e devorar o animal antes que algum outro predador aparecesse. Tiranossauro. O mais famoso e temido dos dinossauros teria desaparecido, já que na época da grande extinção, o tiranossauro já havia atingido o auge de sua evolução. Ao contrário do que vemos nos filmes, a fera era lenta, provavelmente não vociferava, e pasme, não caçava. Era na verdade um carnívoro oportunista, alimentando-se de grandes animais mortos. Triconodonte. Os mamíferos já existiam na época dos dinossauros. Nossos ancestrais eram bichos bem pequenos, como raposas, e escondiam-se em buracos e árvores para escapar de seus predadores. Sem a extinção, eles teriam permanecido à sombra dos dinossauros, vivendo nas florestas e savanas, e só saindo à noite para comer insetos e frutas. Pteranodonte.
Pelo menos esse ambiente seria igual ao que nós temos atualmente. Os pterossauros, como o pteranodonte, já haviam atingido todo o seu potencial evolutivo. Não havia mais para onde crescer, e eles se extinguiriam. As aves que eram pequenas teriam crescido, diferenciando-se e ocupando o céu, tal qual como existe hoje. Dinossauroide. A teoria de que os dinossauros teriam dado origem a um ser inteligente foi lançada na década de 80 e gerou muita polêmica. A descrição deste novo ser inteligente é muito parecida com os relatos de pessoas que juram ter visto seres alienígenas. Os dinossauroides andariam em duas pernas, teriam cabeça e olhos grandes, e visão aprimorada. Não apresentariam pelos em seu corpo, e nem orelhas em sua face. Semelhante aos humanos, eles teriam desenvolvido linguagem e instrumentos para domínio de seu mundo. Com 3 dedos nas mãos, eles conseguiriam executar movimentos delicados, como o de pinça. Os dinossauroides seriam sedentários e viveriam em núcleos familiares, estabelecidos em comunidades. Como seres racionais, iriam manter-se longe dos predadores. Teriam hábitos onívoros para melhorar a nutrição e desenvolver os sentidos. No lugar de dentes, haveria uma superfície de queratina. Os órgãos sexuais seriam envoltos por uma bolsa de pele. O dinossauroide não seria ovíparo como seus antepassados. A fêmea daria à luz a um filhote desenvolvido.